Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar o culto com uma oração. Papai querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Somos gratos, Deus, pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado por nós. Pai, somos gratos, Deus, pelo sacrifício de Cristo. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, perdoa, Senhor, neste momento os nossos pecados, Pai, que realmente tudo que a gente falou, pensou e fez, Pai, que te desagradou, Pai, que realmente a gente possa estar sendo, Senhor, perdoado, Senhor, por Ti, Senhor, realmente o sangue precioso de Cristo nos purifique, Senhor, de todo mal. Pai, me ajuda, Senhor, neste momento, Senhor, a trazer, Senhor, a Tua mensagem, que o Santo Espírito, Senhor, ilumine, Senhor, os corações, assim como o Senhor tem falado, Senhor, ao meu coração, Papai. Conduza, Pai, este culto conforme o Teu querer, que as pessoas sejam impactadas, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu amor, Pai, não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que o Senhor quer falar aos corações delas, Pai. Por essa hora eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu estava meditando essa semana, né, num texto bem conhecido, e ele na verdade se encontra em Mateus, no seu capítulo 7, no verso 24. E ele também é encontrado no livro de Lucas, em Lucas 6, se eu não me engano. 6, e o versículo já falo para vocês, não tem problema nenhum. E é bem interessante, na verdade são dois aspectos da mesma situação, a princípio, né? E relatam pontos de vista distintos, né? E eu gostaria de verificar com os irmãos. O texto em Mateus 7, no verso 24, diz: Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E em Lucas, no seu capítulo 6, nos últimos versos dele, vai dizer assim. Deixa eu só encontrar aqui, só um minutinho. No 6, verso 46, diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo o que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali o seu alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Somente até aqui. O que realmente Deus me mostrou, né, nessa passagem são duas situações iguais, né, na verdade, são dois pontos de vista de apóstolos diferentes, né? Um é Mateus e outro é Lucas, né? Lucas é um pouco mais detalhista em relação a suas palavras, né? E Mateus é um pouco mais simples, né, e direto. O que acontece? Eu tinha, na verdade, um pensamento sobre os dois, né? Sobre esse texto. Eu não tinha olhado com um pouco mais de atenção para o texto em Lucas, né? Em Mateus vai meio que dizer que tinha duas pessoas, né? Uma pessoa que ele chama de pessoa sensata e a outra uma pessoa insensata. E no primeiro caso, a pessoa sensata foi aquela que construiu a sua residência sobre a rocha. E a insensata a que construiu a sua casa sobre a areia, né? E eu sempre pensei nessa parábola, né? Como duas casas distintas, né? Uma seria a ideia dos cristãos, né? Que seria a pessoa sensata que constrói realmente a sua vida, a sua casa, né? As suas coisas pautadas em Jesus, né? E o insensato é aquele que
construiu em coisas vãs, né, que são perecíveis, né. Por isso no trecho fala assim que veio a chuvas fortes, bateram contra aquela casa e ela caiu, né, e a outra resistiu. E na verdade quando a gente vai para esse trecho, né, de Lucas, Lucas é um pouco mais incisivo, né? E eu fui pesquisar a parte de contexto, né? Para quem Jesus estava falando naquele momento. Jesus estava falando com cristãos, com pessoas que já tinham sido convertidas ao Evangelho. E ele está falando dessas duas situações, né? Da pessoa sensata e insensata, né? E ele fala, né? Por que me chamam Senhor, Senhor, né? Essa expressão, né? Na ideia judaica é que você realmente é Senhor, a primeira palavra Senhor é para você ter um nível de reverência, você sabe quem que é o controlador do lugar, quem é a autoridade suprema sobre aquele lugar. Se você repete novamente, né, dá uma ênfase nessa palavra Senhor, né, que no grego vai ser Kyrios, então assim, a gente pega a ideia, nesse caso, de realmente uma intensidade. Você tem um conhecimento, você tem intimidade, você tem profundidade com essa pessoa, né? E ele logo vai seguir, né? Como é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu estou te falando, né? Então aquele que... Aí ele fala assim, quem ouve dessa forma, né? Eu falo e você não me escuta, é como essa situação do homem prudente e do imprudente, né? E, na verdade, ele está falando para cristãos, né? Então, ele está falando para pessoas que estão na igreja, que estão ativos na igreja, são realmente membros, e muitas das vezes são insensatos, ou sensatos, né? São dois pontos diferentes. E, na verdade, no texto de Lucas, eu já tive uma ideia um pouco diferente da que a gente tem em Mateus, que, na verdade, ele vai falar que a pessoa prudente, né, no caso, construiu a residência dela sobre a rocha. Da mesma forma que construiu o outro lá em Mateus. Porém, a diferença é que ele fez os alicerces dele, ele teve que cavar profundo, cavar realmente com bastante esforço, com bastante dificuldade que ele encontrou, até chegar à camada que tenha rochas profundas para ele edificar o seu alicerce, né? Para ali realmente edificar a sua casa, né? E o insensato, no caso, ele construiu a sua casa, ele fez o alicerce, mas ele fez um alicerce em uma cova rasa. Então ele não quis profundidade, ele não quis ter o trabalho que teve a pessoa sensata, né? E aí vai falar, né? O texto vai falar que vieram sobre as duas casas, sobre os dois tipos de construção, né? A chuva forte, vieram as dificuldades e a casa que foi construída com uma superfície, né, com um alicerce pouco confiável, ela se dissipou, né, ela quebrou, ela entrou em ruína. E assim é a nossa vida, né? Para a gente ser um cristão mais profundo, tanto em conhecimento quanto realmente em em valores, né, cristãos, né, como a Bíblia diz, né, que a gente tem que realmente crescer na graça e no conhecimento. Isso não é uma coisa muito simples de acontecer. Depende de nós muita profundidade, muito esforço, muita busca. Não é algo fácil. É algo que realmente que nos tira do nosso conforto, nos leva a uma posição diferenciada, né? E quando eu olho para essa parábola agora, Deus realmente me trouxe uma ideia diferenciada, que na verdade são dois tipos de pessoas que estão ali, são dois tipos de cristãos que estão ali. Um é realmente prudente, que quer realmente ter essa intimidade com Deus, quer buscar essa intimidade com Deus, quer desenvolver, vai cavar profundo, vai procurar nas Escrituras, tentar realmente se embasar na Bíblia, fazer suas orações, fazer seus jejuns, todas aquelas características de um bom cristão, aquilo que realmente está repleto de informação na Bíblia. E o outro é o tipo de cristão que está ali, está fazendo as coisas, mas faz as coisas na, na superfície, realmente na parte rasa, não quer ter o trabalho de cavar mais profundo, se acomoda com uma palavra, com uma mensagem
que alguém traz para ela. Ela não busca o conhecimento pessoal e próprio com Deus, né? Não tem essa intimidade com Deus, né? E olhando para essas duas situações ainda, note que, por exemplo, hoje você não enxerga o alicerce de uma casa. Então, não é visível a olho nu. Só quem constrói a casa sabe qual que é a profundidade desse alicerce. Assim é a nossa vida. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar, eu não posso julgar ninguém. Olhar para ele e falar assim, não, ele realmente está fundamentado na rocha. Não, essa pessoa está na superficialidade. Eu não consigo visualizar, mas Jesus consegue. Ele consegue ver o nosso íntimo, o nosso interior. Ele sabe quem realmente está cavando e construindo sobre a rocha que é Cristo, né? A Bíblia vai nos dizer, né, que Jesus Cristo é a nossa rocha, nossa segurança. E essa ideia que a gente tem que entender, porque não é muito fácil. Jesus também teve as suas dificuldades. Ele se retirava todas as noites para orar. Realmente tinha essa busca. Enquanto as pessoas estavam dormindo, ele estava buscando o Senhor. Enquanto as pessoas estavam realmente tranquilas, ele estava buscando o Senhor. Quando tudo ia bem, ele buscava o Senhor. E quando ia mal, ele continuava a perseverar na busca do Senhor. Estar conversando com o Pai, estar conversando com Deus. E ele nos deixou esses ensinamentos todos para que a gente entenda que relacionamento requer dedicação. Realmente, conhecimento de Jesus, conhecer a Deus de forma mais intensa, requer intimidade, requer esforço, requer dedicação nossa. Então, Deus tem cobrado da minha pessoa essa dedicação, essa busca mais intensa, esse cavar mais fundo todos os dias. Não é um dia da semana, é todos os dias. Realmente a ideia é de relacionar todos os dias, fazer essa aliança com o Senhor todos os dias, para que seja algo muito forte e muito realmente mais profundo. E realmente é isso que eu desejo para a igreja, que as pessoas se desenvolvam na graça e no conhecimento. Realmente busquem essa ideia de que Cristo, essa ideia não, essa certeza, né, que Cristo realmente é o autor e consumador da nossa fé. Porque podem ver os dias difíceis, e a Bíblia nos diz que vai haver os dias difíceis, que a gente não vai ser abalado por esses dias difíceis, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós confiamos no Deus que é vivo, que ressuscitou, que realmente foi assunto aos céus. E da mesma forma ele voltará para nos buscar. E a gente tem a certeza que a gente tem uma morada no céu, preparada por ele, por Jesus, todos os dias, que está lá, de braços abertos, nos esperando. A mensagem seria essa ideia, né? Que tipo de alicerce, que tipo de busca você está tendo? Você quer ser comparado ao homem sensato, mulher sensata, ou o homem e mulher imprudente? Você é aquele que quer ter alicerces superficiais ou aqueles alicerces realmente profundos na graça de Deus, que realmente seja encontrado em Jesus, que a sua vida seja transformada e alcançada por Cristo. Vamos orar mais uma vez? Papai querido Deus, obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Deus, por quem Tu és. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, Senhor, a todos os dias a querer realmente mais intimidade com o Senhor, ó Pai. O Senhor realmente era um Deus de intimidade, assim como o Senhor fez com Adão, ó Pai. O Senhor realmente visitava ele todas as tardes, ó Pai, para conversar, ó Pai, para ter realmente um diálogo, para desenvolver, Senhor, realmente esse relacionamento com Adão, ó Pai. Assim o Senhor faz conosco, ó Pai. Realmente fez através de Cristo, Senhor. Realmente o Senhor realmente rasgou o véu, Senhor, que existia entre nós, ó Pai. E a gente tem livre acesso ao Senhor todos os dias. Que a gente possa aprender, Senhor, a buscar o Senhor, ó Pai. Ouvir, Senhor, a Tua voz. Ler, Senhor, a Tua palavra. Senhor, buscar entendimento, Senhor, do Teu Santo Espírito, Papai. Para que a gente possa, Senhor, entender, Senhor, a Tua palavra. Entender, Senhor, o Teu querer, ó Pai. A Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. E termos realmente, Papai, um diálogo aberto com o Senhor. Uma comunhão com o Senhor, ó Pai. E realmente buscarmos todos os dias, ó Pai, conhecer-te mais, ó Pai, para realmente refletir sobre o Teu amor, ó Pai, a Tua esperança para as pessoas. Que realmente a gente possa, Senhor, estar te encontrando, Senhor, todos os dias, ó Pai, quando a gente te buscar, ó Pai. Mas que a gente possa buscar o Senhor, ó Pai, de corpo, alma e espírito, ó Pai. Realmente uma dedicação profunda, Senhor, para Ti.
Por isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.